Hello! Tudo bem, gente? Boa noite! Vamos dar início à nossa primeira live de 10. Então, vai ser 1/10. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a maior dúvida de vocês, que é a quantidade de roupa que a gente precisa comprar no nosso enxoval do bebê, né? O nosso enxoval. O nosso também, que a gente sempre fala do bebê, mas a gente precisa lembrar que a gente também precisa de coisas, né? De roupa neste enxoval. Eu quero saber se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Deixem aqui para mim nos comentários. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? O áudio está bem? Mari, meninas, estão me vendo bem? Opa! Boa! Vamos começar, então? Eu vou abrir para perguntas. Inclusive, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui, aqui embaixo tem o campo de perguntas, ou eu vou abrir para perguntas no final, certo? Mas também vocês podem fazer pergunta no meio, que a gente vai dando um jeito de responder. Eu fiz um roteirinho para a gente tirar todas as dúvidas. Eu peguei as principais dúvidas sobre quantidade de roupa e a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Primeiro ponto. Não existe lista de quantidade de roupa que você deve seguir. É a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Esquece isso, gente. Esquece listas de que vocês vão pegar na internet. Por quê? Porque essa lista não tá de acordo com o funcionamento da sua casa. A gente precisa lembrar que a quantidade de roupa que a gente vai usar é as que estão disponíveis na gaveta, tá? Então, elas precisam ser lavadas, às vezes passadas, mas tem um tempo de secagem, tem um tempo de lavagem. Então, a gente precisa levar estes pontos em consideração, tá? Então, não é aquela lista que você pega lá na internet que fala assim, 10 bodies, 10 calças, 20 meias. Isso não existe. A gente pode usar essas listas para nos basearmos quais itens a gente precisa comprar. Por exemplo, essas listas, elas mostram pra gente que existe a opção, né? Body de manga curta, body de manga comprida, body kimono, macacão de zíper, macacão de botão, calças, meias, infinidades de itens. E aí você pode ler nessas listas e falar, opa, existe isso daqui, deixa eu ver se isso aqui é pra mim. Mas a quantidade que essa lista mostra, eu tenho certeza que não vai se adequar à sua realidade. Por quê? A gente precisa levar em consideração alguns pontos, tá? O primeiro ponto é quantas vezes você lava roupa na sua casa, tá? A gente precisa saber. Você lava roupa uma vez por semana? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Quanto tempo demora para secar a roupa na sua casa? Demora 2, 3, 4 dias para secar? Como você tem secador? Secadora de roupa? Você seca a roupa no ventilador? Como é que funciona? Seu bebê vai nascer em que estação? E como que funciona? A sua casa tem uma área de serviço pequena, grande é uma casa, ventila bastante, não tem vento, bate sol, não bate, tudo isso influencia. Um outro ponto, você vai optar por passar a roupa? Quem vai passar essa roupa? É você? É alguém que te ajuda em casa? A sua mãe? A sua sogra? Uma amiga? Alguém vai te ajudar nessas tarefas? Porque se for depender tudo de você, você precisa entender que a sua logística vai mudar. Antes do bebê nascer, a sua logística era uma, e agora que o bebê vai nascer, a sua logística vai ficar outra. Como que vai ficar essa logística? Então a gente precisa levar isso em consideração. Passar roupa, gente, não é necessário, tá? Na verdade, assim, as pessoas hoje falam, as pessoas antigamente falavam que passar roupa matava mais bactérias, né? Tirava as bactérias, os vírus, qualquer coisa da roupinha do bebê. Hoje, a gente tem muita tecnologia. Primeiro que as máquinas, elas lavam, na sua maior parte, com água quente, tá? E isso já mata uma boa parte de qualquer micro-organismo que tem ali. Segundo que os sabonetes, eles são muito tecnológicos hoje. Então, mesmo o sabonete de coco, esses mais naturais que a gente usa, eles têm uma tecnologia, né? Eles são feitos justamente para matar as bactérias, qualquer micro-organismo que fique ali. Então,
a água quente mais o sabão já seria o suficiente para matar qualquer coisa que poderia estar na roupa. Então, passar roupa é por pura estética. E se você optar em passar roupa, está tudo bem. Você só precisa organizar os dias para que isso aconteça. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Vamos supor que a sua casa lave roupa 2 vezes na semana. Tem mais o tempo de secagem e mais o tempo da passagem da roupa. Então, se você lava segunda e quinta, por exemplo, a roupa de segunda vai demorar um dia e meio para secar, mais o dia de passar roupa. Se for uma pessoa que vai passar roupa, normalmente ela vem uma vez na semana. Então, aquela roupa, por mais que você lave 2 vezes na semana, você vai esperar que essa pessoa venha para passar roupa. Ou se você for passar roupa, você precisa organizar tudo isso para que a roupa, do dia que ela fique suja, qual é o tempo que ela volta para a gaveta. Entende, mais ou menos? Como que a gente precisa calcular? Eu gosto de ter 2 trocas de roupa por dia, mais um pijama. Esse pijama, a gente não troca na prática, assim, né, gente? A verdade é que na prática a gente não usa o mesmo pijama, o pijama uma vez por um pijama por dia. A gente acaba usando esse mesmo pijama antes de lavar mais uma vez. Tem gente que usa mais e também tem gente que usa uma vez, esse pijama uma única vez. Então, vai depender de como você quer fazer, como que é a realidade na sua casa. Aqui em casa, eu uso o mesmo pijama 2 vezes. E eu vejo que é o que a maioria das mãezinhas fazem também, tá? Elas usam o mesmo pijama 2 vezes, às vezes mais, às vezes menos, então tudo isso influencia. Eu desenvolvi uma calculadora, que tá lá no site da Novelinho. Para quem quiser acessar essa calculadora, só me mandar no direct ou responder um stories meu com a palavra calculadora, que vai automático para vocês o link. Nessa calculadora, eu ainda estou aprimorando ela. Pensa que eu que fiz toda a parte de programação da calculadora. Então, eu ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas ela já está disponível para isso que eu estou ensinando para vocês aqui, tá? Então, calculando quantas vezes você lava a roupa por semana, o tempo de secagem e se você vai passar ou não, tá? E quanto tempo demoraria para você passar essa roupa. Eu fiz alguns cálculos lá e trouxe alguns números para vocês, porque eu sei que vocês estão ansiosos por números, então vamos lá. Eu fiz 5 exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo seria lavando roupa uma vez por semana, secagem mais uma e não passar a roupa. Então, neste ambiente, aqui a gente vai separar por tamanhos de roupas, tá? Então, a gente vai pensar RN, mas RN a gente vai fazer um cálculo separado. Então, a gente vai pensar PMG, tá? Outro ponto que eu sempre falo para vocês. Quando a gente vai começar a comprar as roupinhas do nosso bebê, a gente vai dar preferência para comprar o RN e o P. E por quê, gente? Porque a gente precisa dar tempo de conhecer nosso bebê. O nosso bebê ele pode ser calorento, ele pode sentir mais frio, ele pode ficar incomodado com aquela determinada roupa que você comprou, ele pode ter algum tipo de brotoeja com aquele tipo de tecido que você comprou. Então, se a gente comprar somente RN e P, e às vezes 6 meses, né, que é o M, eu acho ok, ideal, tá? Porque foi o que eu falei. Imagina você comprou, é inverno, você mora em Santa Catarina, é um frio, mas você só comprou roupa de plush, soft, e o seu bebê é calorento. Entende? Assim, vocês acabaram comprando algo que vocês não têm como usar. Então, se a gente só errar no RN e no P, tudo bem. Agora, imagina a gente errar 12 meses, né? Todos os tamanhos. É um prejuízo. Então, se a gente direcionar o nosso olhar somente para RN e P, e no máximo 6 meses, eu acho isso excelente, é uma ótima escolha. As lojas não vão fechar, a internet entrega muito rápido, né? A Riachuelo da Carters entrega muito rápido. E se você dá tempo, né? O P você vai usar até 3 meses, mais ou menos. Dá tempo de você já começar a olhar o seu bebê, ver como que funciona a rotina da sua casa, quantas vezes você vai lavar roupa, quantas roupas você vai precisar. Você já vai entender mais ou menos ali. E aí, com 6 meses, você compra as roupas mais certeiras, sabe? É muito melhor assim, você consegue economizar muito.
Então, pensando nessa família que lava a roupa uma vez por semana, demora um dia para secar, e ela não opta em passar a roupa, a gente precisa de 16 conjuntos, ou seja, esses 16 conjuntos pode ser body e calça, né? Body de manga comprida e calça se tiver frio, body de manga curta e calça se tiver mais ou menos, body sem manga, só body sem manga se tiver muito calor. Pensa que a gente pode ter aqui uma mãezinha que mora em Cuiabá, igual a família do meu marido mora em Cuiabá. Lá, para quem não tem ar-condicionado, não faz sentido nenhum ter um body de manga comprida, ter calça, porque é muito quente. Então a gente precisa sempre levar as preferências, né? Dar preferências para compra na temperatura que vai estar próxima, né? Na estação que vai estar e de acordo com como que vai estar a tua cidade. Então a gente precisa lembrar isso. Por isso que aqui eu estou trazendo somente umas quantidades relacionadas à lavanderia e não a gente entender cada estado, porque eu acho que isso é muito individual. Agora, a pessoa que lava a roupa uma vez por semana e demora um dia para secar e ela também passa, ou seja, isso teria que ser seguido, né? Lavou a roupa, secou e em seguida que secou já passou, tá? Essa pessoa precisa de 18 conjuntos, 8 meias e 4 macacões. A de cima, 16 conjuntos, 8 meias e 4 macacões. Agora, a família que lava a roupa 2 vezes na semana, demora um dia para secar e ela não passa roupa, ela precisa de 10 conjuntos. Vocês entendem como é diferente a mãe que lava menos roupas por semana para a mãe que lava mais roupas por semana? Inclusive até essa questão da passagem mesmo. Ela demora um dia a mais para aquela roupa que está suja voltar para a gaveta. Então, qual é o lance aqui todo dessa conta? A gente precisa garantir que da roupa que suja até essa roupa retornar à gaveta tenha pelo menos 2 trocas de roupa por dia, mais um pijama, entende? Para ele usar a cada 2 dias. E meias, meias também são muito importantes, gente, porque na hora da troca da fralda, por exemplo, tá inverno, você tá trocando a fralda, deixou o bebê de meinha, quando você troca a fralda, sabe o que ele faz? Ele coloca o pezinho no cocô, tá? E aí suja a meia. E aí você precisa trocar. Então, sim, a gente também precisa levar em consideração a quantidade de meia. Então, lá na calculadora, eu coloquei, tem todas essas variáveis, vocês vão lá preencher. Agora, a mãe que, por exemplo, passa a roupa nesse mesmo cenário, lavando 2 vezes por semana, demorando um dia para secar e passando a roupa, ela precisa de 12 conjuntos, tá? 6 meias e 3 macacões. A mãe que lava a roupa 2 vezes por semana e seca a roupa na secadora, tá? Essa mãe economiza muito mais tempo, porque ela faz um ciclo de 40, 50 minutos da roupa, mais 1 hora, 2 horas para secar essa roupa. Ou seja, e essa roupa já sai praticamente quentinha ali, você só passa a mão, ela ficou lisinha, dobrou a gaveta. Essa mãe aqui, ela vai precisar, isso lavando 2 vezes, uma vez por semana, tá? Desculpa, 2 vezes por semana. 10 conjuntos, 5 macacões, 5 meias e 3 macacões. Então, assim, ela ganha mais tempo ainda. Essas são as quantidades, né? Dentro dessa calculadora que eu contei para vocês. Para quem chegou agora, quem quiser saber um pouquinho mais dessa calculadora, é só me mandar um direct ou responder um stories, escrever calculadora, que eu mando o link para vocês, tá? Outro ponto, aqui, gente, né? Dentro dessas quantidades que eu falei para vocês, eu estou falando somente de roupa de, entre aspas, ficar em casa, tá? Que são as roupas do dia a dia, que é body, calça, meia, macacão, somente esses itens. Agora, roupinha de passeio é outra conta. Na verdade, assim, não é que é uma conta. Você vai precisar entender qual é a rotina da sua família. Então, RN, tem necessidade de comprar roupinha para sair? Você vê necessidade? Você é uma família que sai bastante, sai para almoçar no domingo, frequenta igrejas no domingo, então você sai, leva o recém-nascido, vai frequentar esses lugares, você quer que ele esteja com uma roupa diferente, porque tem esse ponto também. Você pode ter uma vida social mais ativa com o bebê e tudo bem usar calça e body, tá? Não tem nem certo nem errado. Se você optar em ter aquelas roupas mais estilosinhas, vai dentro do que você
quer, né, dentro das suas preferências, mas se você optar também em usar calça e body, tudo bem, ok. Então, primeiro ponto, fica a critério, tá? Outro ponto, para as mães de menina, presta atenção, para as mães de menina, vestido, será que vale a pena? Eu fui mãe de primeira viagem de um menino e o meu segundo bebê é uma menina, a Cecília. E eu tinha a brisa, assim, de, nossa, quero colocá-la de vestido, de lacinho e de frufru. E eu acho a coisa mais linda. Eu usei nada. Zero. Eu tenho um monte de vestido. Não usei nenhum. Por quê? Primeiro que eu não tenho uma vida social tão ativa assim, né? Eu opto em ficar em casa. Na verdade, não porque eu tenho um bebê, mas porque é a minha rotina mesmo. A gente é bem caseiro. Os dias que a gente saía, né, para ir à missa ou para ir médico ou qualquer coisa assim, nesse sentido, eu normalmente o bebê estava dormindo, eu já peguei, já coloquei, já levei. Então, foram poucas ocasiões que eu usei uma roupa mais diferente, né, fora o batizado dela e tudo mais. Então, eu não usei, gente, eu não usei, tá? Mas se você optar em ter e optar em usar e tiver essa vida social mais ativa, dê preferência aos bodies que têm os vestidos que tem body. Por quê? Gente, o vestido, quando você pega o bebê, o vestido sobe todinho. Então, é o mesmo lance da camisola que eu já conversei com vocês em algum momento aqui. Eu também não gosto de camisola. E é justamente por isso, porque ele sobe e aí praticamente eu me sinto nua. A gente precisa levar isso em consideração. Tá frio, você vai precisar colocar meia calça, né? Ou uma calça mais pesadinha por baixo, mais grossinha, para poder colocar o vestido. E se atentar, se você puder, optar por esses vestidos que tem o bodyzinho, que eles não levantam. Eles até levantam, mas o body segura, entendeu? Não é que o negócio vai para cima do rosto do bebê, como muitas vezes pode acontecer, tá? Então, primeiro ponto é, roupa de passeio vale a pena para você? Você precisa refletir sobre isso, tá? E aí levar isso em consideração os pontos que eu falei aqui para vocês. Lençol é outra dúvida de vocês. Lençol, saquinho de dormir, o que eu gosto, tá? Eu gosto de ter 3. E por que 3, Tati? Porque um vai estar em uso, um vai estar lavando e um vai estar na gaveta. Então, sempre, sempre, se ocorrer um imprevisto, tá? Uma fralda vazou, o bebê gorfou, o bebê tá doente, suou muito, teve febre, molhou o colchão. Você vai ter um pronto ali na gaveta e um já em processo de voltar para a gaveta, sabe? Então, esse ciclo, ele fica perfeitinho, ele fica girando e você não fica na mão. 4 eu acho muito bom, mas se não puder ter 4, 3 eu acho ideal, assim, ó, fechado, eu acho bem bonitinho mesmo. Ter 3 eu acho que é o ideal. E aí serve para lençol e saquinho de dormir, tá? Para o suéter, o charutinho, o que eu gosto, gente? Agora eu falo para você assim, eu tendo a ser mais econômica, né? Por quê? Porque o meu primeiro filho, ele nasceu, eu tinha uma casa com 49 metros quadrados. Eu não tinha opção. A minha opção era, eu precisava ter poucas coisas. E as coisas precisavam ser úteis para mim, né? Porque eu não tinha opção, eu não tinha espaço, eu não tinha onde colocar. Então eu tive que pensar muito, pesquisar muito. E foi com essa minha experiência, hoje não, eu moro num apartamento muito maior do que quando era só eu e o meu marido e o Augusto. Então a gente tem espaço para armazenar as coisas, mas mesmo assim, se vocês abrirem hoje a gaveta da Cecília, vocês vão ficar assim de queixo caído, porque eu já entendi como que funciona a rotina, eu não preciso ter uma quantidade muito além disso, tá? Salvo a exceção dos 9 meses, tá? Que a gente faz a introdução alimentar e dependendo do mês, não dá para deixar o bebê todo peladinho, né? Porque pode ser muito frio da sua região. Então, o tamanho 9 meses, que é o G, a gente usa mais, porque suja mais de comida. Então pensa, 4 refeições no dia, se tiver frio, são 4 roupas que você usa. E essas roupas muito possivelmente vão manchar, tá, gente? Então, mas calma, a gente chega lá. Então, o suédel, o que eu gosto? Quando a mãe chega pra mim lá no novelinho e fala assim, Tati, eu tô grávida, eu quero comprar suédel e saquinho de dormir, e os macacões e tudo mais. Eu viro pra ela e falo assim, olha, a gente vai comprar um suédel e um saquinho P de acordo com o clima na sua cidade na época. Então, vamos supor, a Cecília nasceu em maio, tá? Abril, né? Era pra nascer em maio, mas enfim. Final de abrilzinho eu cheguei em casa em maio.
ela não estava tão frio ainda, mas se a gente, vamos usar o exemplo dela. Então, eu usei o Suedel nela por 28 dias. O Augusto eu usei por 3 meses. Então, no comecinho, eu optei por um Suedel. Por quê, gente? Por que eu falo para vocês comprarem um e não comprar já os 3, igual eu tô recomendando, né? No lençol e no saquinho de dormir? Porque o Suedel, ele tem uma característica única. E qual é essa característica única? O seu bebê vai ficar confortável no Suedel como ele estava confortável na barriga. Então, muitos bebês, eles ficam com a mãozinha no rosto, na barriga. Obviamente, na hora da gente fazer o charutinho nele, a gente vai precisar deixar ele assim, tá? Porque a gente precisa lembrar que o charutinho é remeter o útero. Então, se você não pode colocar ele numa posição que ele não estava no útero, porque senão não faz sentido. Bebês que ficam igual o Augusto, ele ficava parecendo uma múmiazinha com os bracinhos para baixo, tá? Então, esse bebê vai precisar de um tipo de Suedel. Os bebês do bracinho não vão ficar confortáveis com Suedels que fica para baixo. Ou aqueles, por exemplo, se o bebê precisar ficar com a mão na boca, tem bebês que precisa, tá? Ou completamente com os bracinhos para cima. Alguns bebês também ficam desse jeito. Você vai precisar encontrar uma solução para aquele bebê, tá? Do jeito que ele fica confortável. É por isso que, imagina eu virar para você e falar assim, olha, o Suedel do novelinho, ele é ótimo, mas ele não serve para todos os bebês, tá? Nada serve para todos os bebês. Então, ele sim serve para a maioria dos bebês, porque aqui não fica tão apertado. Então, o bebê consegue levantar a mãozinha e colocar, mas ele contém um reflexo de Moro, tá? Então, a gente precisa analisar. Você vai comprar um e vai ver se o seu bebê vai se adequar com aquele. Isso pode ser o do da Novelinho, pode ser de qualquer outra marca. Entende? Então, a gente vai comprar um. Tati, ele se adaptou, mas eu preciso de mais, porque, de fato, a gente entra naquela questão de uma fralda vazar, e aí o que você vai fazer? Aqui na Novelinho, né, eu faço, todos os meus Suedels, a gente deixou rosa e azul pronto, e eu já lavei e já passei, são todos embalados individualmente. Então, quando acontece isso, a mãe manda um WhatsApp e eu já encaminho no mesmo dia ou no dia seguinte para o correio, tá? Não tem tempo de produção. E a gente já corre na hora, assim, mesmo que a gente não fosse mandar correr naquele dia, a gente manda para que chegue o mais rápido possível. E acontece a mesma coisa com o tamanho PP. Eu não indico que vocês comprem saquinho de dormir pequenininho para RN, gente. Porque o seu filho pode ser igual ao Augusto, que usou por 3 meses, mas pode ser igual a Cecília, que usou por 28 dias. Então, a Cecília, ela saiu do Suedel e foi direto pro saquinho de dormir. Só que o P não cabe, tá? Por conta da gola e da cava do braço. Precisa ser um saquinho menor. Eu sei que vocês falam pra mim assim, Tati, mas a gente usa por tão pouco tempo. Sim, gente, não tem alternativa. Não existe uma única peça, tanto da Novelinho como qualquer outra marca, que sirva de um bebê de 0 a 6 meses. Não tem como, gente. Um bebê de 6 meses, ele é mais do que o dobro do tamanho de um bebê de 0 meses. Então não tem como ter essa peça que seja universal, principalmente por conta da gola, senão fica perigoso. A gola de um bebê de 6 meses, ela tem que ser mais larga. A de um RN tem que ser mais apertadinho, porque o pescocinho é isso deles. Então, se a gente usar no RN uma gola de 6 meses, o que vai acontecer? Essa blusa vai subir e vai ficar roçando na boquinha dele. Tudo que roça na boquinha do RN, ele acha que é mamar, gente. Então, ele vai ficar acordando, tentando mamar aquilo, achando que aquilo é leite, e não é. Ou seja, o que deveria ser confortável e agradável para o bebê vai acabar sendo um transtorno. Então, a gente precisa ter os tamanhos adequados para os nossos bebezinhos. Então, eu não recomendo que compre o PP, tá? Eu recomendo que a gente compre um Suedel e, se der certo aquele Suedel, a gente compre mais, se precisar, ou não. E o tamanho P, de acordo com o clima da cidade, quando o bebê, de fato, passar a usar o P, né? Que vai ser depois de 2 meses. Então, no caso da Cecília, eu indicaria o Suedel, né? Ela usaria o Suedel, e depois de 2 meses, ela foi em junho, né? Maio, junho, isso. Final de junho, ela fez 2 meses, e aí a gente poderia pensar num mais grosso, dependendo da sua região, né? Pode ser um saquinho de dupla camada, de tripla camada, ou só de malha. Aí vai depender da região, tá?
o tipo de tecido e a quantidade de tecido do saquinho de dormir precisa ser de acordo com o clima na sua cidade, na sua região. Mantas, né? Todo mundo pergunta, Tati, quantas mantas eu compro? A maioria das vós, gente, gosta de produzir as mantas, tá? A gente tem uma tia, sempre alguém gosta de fazer um bordado, de fazer uma manta em patchwork, enfim. Então, minha dica, deixe a família, principalmente a família dos nossos maridos, tá? Gostam de presentear com manta. Então, deixe a família à vontade para presentear. Onde a gente vai usar as mantas? Onde vocês, minhas seguidoras, vão usar as mantas? Não é para dormir. Vocês sabem que não. Onde vocês vão usar? No carrinho de passeio, numa soneca no bebê conforto, uma soneca que esteja do seu ladinho, tá? O bebê dormiu, que você estava aqui vendo uma TV ou fazendo qualquer coisa e ele dormiu com você. O que você vai fazer? Você vai cobri-lo. Você não vai colocar o saquinho de dormir no bebê enquanto ele está dormindo, né? Não, você vai colocar ele aqui do seu ladinho e vai cobrir ele. Tá de olho, você tá vendo ele, tá? O que não pode é deixar a manta quando você deixa o bebê no berço e você sai. Então, nesses momentos que você tá do lado do seu bebê, você pode sim cobri-lo com uma manta. Tá, Tati, eu não ganhei de ninguém uma manta. Uma. A gente pode comprar uma. Ter uma, tá? Uma que, sim, quando mais a gente vai usar a manta? Enquanto ele é pequenininho, tá? Depois a gente acaba não usando tanto. Então, compra uma manta de acordo com a temperatura de quando eles forem lá 3, 4 meses, até essa idade, tá? Então, se for inverno, você pode comprar uma mantinha mais grossinha. Se for verão, pode ser uma mantinha aquela aqui de dupla malha. E aí você vai olhando mais ou menos a temperatura de quando estiver, né, na idade dele, e você vai olhando no mercado quais são as possibilidades para ti, tá? Fraldinha de boca, fraldinha de ombro, e aí, né? Vamos lá, a gente adora essas coisas. A gente adora principalmente porque a gente faz os personalizados, né? Tem lugares incríveis que faz personalizados, coisas mais lindas. Vou falar para vocês a minha experiência com fraldinha, tá? Eu não gosto de fralda grande para uso com o bebê. Eu acho que ela ocupa muito espaço e a gente não usa toda a área do tecido. Porque com bebê recém-nascido, gente, pensa comigo. A gente vai usar a fraldinha para quê? Para limpar a boquinha do nenê, se por acaso ele regurgitar. A gente vai estancar um leitinho aqui que acaba saindo, né? Ou vai usar ele para dar mamadeira. Ou seja, não é um fluxo muito grande, então a gente não precisa de um tecido que tenha uma área muito grande, porque a gente não usa essa área inteira. Então, eu sinceramente acho que elas são mais caras, tem maior volume para a gente colocar, né, na mochila de maternidade. Eu não vejo necessidade. Mas vai de você, tá? O que você gosta. Eu, no Augusto, não mandei fazer nenhuma. Agora, a quantidade. Sabe qual é a quantidade que eu gosto? 10. Adoro 10. Eu acho um número ótimo. Porque, apesar da gente usar, todo mundo fala, nossa, fraldinha a gente usa tanto. A gente não usa tanto com o bebê, tá? Com o bebê não tem esse fluxo muito grande de usar fraldinha o tempo inteiro. Então, eu acho que 10 é uma quantidade ok. A não ser que a gente tenha um bebê que regurgite muito. Mas isso a gente só vai saber quando o bebê nascer, tá? E de fato a gente conviver com o nosso bebezinho. Onde a gente usa muita fralda? Muita. Na amamentação. Na amamentação, de fato, a gente usa muito mesmo. Mas não são essas personalizadas. Por quê? O que a gente faz com ela na amamentação? A gente estanca o fluxo, a gente faz rosquinha para que o bico do peito não encoste na roupa e não machuque mais, tá? Essas rosquinhas são maravilhosas. E imagina se a gente for fazer essa rosquinha com uma fraldinha que é toda personalizada, uma fraldinha que tem muitos babados, esse babadinho vai ficar roçando no bico do seu peito ou muito próximo na auréola, que já tá uma área mais sensível, ou o seu peito tá muito inchado e essa costura sobressalente fica muito próxima do peito. Não indico, eu não gosto. O que eu gosto das fraldas Cremer é um pacotinho verde, vem não sei quantas, mas a gente pode comprar de 3 a 4 pacotes, é o que realmente a gente usa, tá? Pra fazer, porque aí, gente, é uma quantidade grande, tá? A cada amamentação, a gente vai trocar essa rosquinha, não dá pra ficar por muito tempo com ela, porque goteja leite, vaza leite, então a gente precisa trocar para evitar candidíase mamária, né? Evitar
qualquer outra infecção que possa vir, porque é um ambiente propício para desenvolver isso, ele é quente, ele é úmido, ele ainda tem comida, que é o leite. Então a gente precisa trocar sempre. E aí, para lavar, eu sempre gosto de deixar no... Eu sempre tiro todo o leite e deixo com bicarbonato, fica sem cheirinho, é ótimo, porque às vezes o sabão não dá conta de tirar o cheiro do leite, tá? Então, eu gosto dessa quantidade, 10 para o bebê, tá? Dessas fraldinhas que são mais personalizadas, bonitinhas de boquinha. Você até pode ter aquela de ombrinho, se você achar necessário. Você até pode ter aquela grande para entregar para alguém segurar o seu bebê. As pessoas colocam aqui. Eu não vi necessidade dessas fraldas na minha maternidade, nem na primeira, nem na segunda. Eu, de fato, não usei. Mas tem muitas mães que usam. E aí, qual seria a quantidade? Olha, talvez umas 5 grandes seria um número bom. E umas fraldinhas de ombro, umas 3, aquelas que são mais compridinhas, acho que é um número ok para quem julgar interessante, tá? Então falamos da fralda, Cremer. Agora a gente vai falar... Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o enxoval do bebê de roupa? Alguém solicitou o quê aqui? Participar. Quem sabe aí a gente faz uma live participando com vocês. Vamos amadurecer essa ideia. Alguém tem alguma dúvida sobre roupa do bebê, quantidade de roupinha do bebê, enxoval do bebê que seja sobre tecidos? Então, a gente vai partir para enxoval da mãe, tá? Enxoval da mãe. A gente acaba não dando tanta atenção assim, mas é muito importante. Por quê, gente? Porque a gente não vai usar as mesmas coisas que a gente estava usando antes da gravidez. E às vezes a gente não se atenta a comprar, a gente quer comprar coisas maiores, né, que caibam a nossa barriga, mas elas são fáceis de amamentar, se você for amamentar. Então a gente precisa pensar. O enxoval da mãe, ele está muito voltado a dois pontos, a amamentação e ao conforto da mãe, tá? Então vamos lá. Pijama, calcinha e sutiã, a gente vai levar em consideração o mesmo esquema da calculadora. A gente precisa somar para ver a quantidade ideal para nossa família. Mas eu tenho uma quantidade mínima, igual eu fiz da roupa do bebê, tem essa quantidade mínima que a gente vai falar aqui, tá? Então, para dormir, a gente vai usar ou pijama de botão ou camisola, tá? Eu não gosto de camisola, já falei para vocês. Pijama de botão eu acho muito melhor, muito mais funcional. E eu faço aqueles pijamas, eu já até postei aqui, eu postei um Reels esses dias, que no lugar do elástico do shorts é um tecido elástico, né? Então ele não incomoda a barriga com aquele elástico ruim, principalmente no pós-parto, que a gente fica com a barriga muito sensível. E para quem fez cesárea, então, como eu, assim, sabe, estar no céu. É basicamente isso. E camisola eu não gosto porque ela sobe e eu fico me sentindo nua. Então, eu não gosto de camisola. Nunca gostei e principalmente agora, depois de que eu tive filho, eu não gosto mais. Então, pijama, gente, não tem jeito. Não dá pra gente fazer igual os bebês, que usam o mesmo pijama por 2 dias. A gente vai precisar ter pijama todos os dias, porque amamentação. Se vazar leite, a gente precisa lavar esse pijama, não dá pra usar ele de novo, pelo risco de candidíase mamária e porque fica com cheiro, gente. Fica com cheiro de leite, tá? Sutiã, 2 por dia. Eu não consegui usar o único sutiã, principalmente no começo, que o leite vaza muito, o peito fica muito regurgitado. A gente precisa trocar o sutiã 2 vezes no dia. Agora, deixa eu dar uma dica pra vocês. Sobre o tamanho do sutiã. Gente, para quem nunca teve filho e talvez não saiba o processo, a gente passa pela descida do leite, tá? Bem no comecinho. E o que é essa descida do leite? É um belo momento, parece que dá um start. Você aperta play e o peito começa a produzir leite em enxurrada, como se fosse uma tsunami de leite. Ou seja, os peitos, eles aumentam de volume, assim, absurdamente. O meu aumentou 3 vezes. Então, eu já sabia disso porque eu contratei uma consultora de amamentação para fazer meu atendimento pré, e ela já tinha me dado essa dica, Tati, compra um sutiã maior,
às vezes 2 vezes o tamanho do seu agora, né, que você tá usando. No final da gestação, o peito já tá maior, tá? Então, se talvez no final da gestação o que tá bom pra você, se você comprar um número maior, talvez dê, mas talvez 2. Eu precisei usar tamanho 2 vezes o meu peito. E ainda senti, não são todas as marcas, mas eu ainda senti que mesmo assim, se eu pudesse não usar o sutiã seria melhor, porque o meu peito fica realmente muito grande. Uma outra dica é a Lupo. Eu sei que tem de outras marcas também, tá? Mas a Lupo tem uma segunda pele de alcinha que ela é ótima, tá? Você consegue dar uma mínima sustentação, mas ela consegue acomodar o seu peito muito bem. Ela não é barata, mas ela é uma ótima solução para quem fica com o peito igual o meu, tá? Muito grande. Então a gente precisa lembrar disso, de nesse começo, pelo menos no primeiro, nos 45 dias, a gente vai precisar usar um tamanho maior até o peito, às vezes até 3 meses, tá? Até o peito, de fato, ajustar a sua produção e conseguir que o peito não incha tanto, sabe? Não enche tanto, não fica aquele volume tanto. Porque o que acontece? Você acabou de mamar, aí você foi lá e usou o sutiã 42, tá? Que é o sutiã que você tá acostumado a usar. Quando o seu peito encher, esse 42 vai parecer que tá sufocando o seu peito. E qual é o problema disso, gente? Ducto obstruído. Toda a compressão no seio pode fazer obstrução de ducto. E a obstrução de ducto não tratada vira mastite, que pode virar um abscesso, né? Então, assim, a gente tem um caminho que é muito perigoso, que pode gerar muita dor de cabeça pra gente por um simples apertar de sutiã. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu gosto, sim, de ter bastante sutiã. Qual a quantidade? Olha, gente, 4, eu acho que, ó, assim, é pouco, mas dá, tá? Dá. Isso se você lavar ele, não contando com a lavagem da roupa, mas se você trocar no dia e já passar uma aguinha ali, deixar um bicarbonato, depois tacar na máquina para torcer e tudo mais, estender todos os dias, dá para fazer, dá mais trabalho. Então, pense sempre assim, se você lava mais roupas, menos você precisa ter. Se você lava menos roupa, mais você vai precisar ter. Então, gera um pouco mais de trabalho, mas você economiza um pouco mais na quantidade. Os sutiãs de amamentação, em média, eles custam... Eu descobri um agora na Amazon, que eu gostei bastante, inclusive eu publiquei nos meus stories. Ele custou, acho, R$ 50, tá? Mas é bom, bom mesmo. Uma elasticidade boa, inclusive eu tô com ele agora. Ele é bem largo nas costas, a alça dele é mais larga, não incomoda, eu achei ele muito bom. Fica a dica aí. Eu vou ver se depois eu faço um apanhado dos itens aqui e eu coloco para vocês, tá? Roupa de dia. Nem todo mundo opta em ficar de pijama o dia inteiro. Eu não optei, tá? Eu não gosto. Eu acho o pijama algo muito íntimo. Então, até no hospital mesmo, eu só usei pijama para dormir. E depois eu coloquei as minhas... Inclusive, quando o Augusto veio me visitar, eu tava com esse vestido. Então, a gente precisa lembrar que as roupas para amamentação, elas precisam ser confortáveis, tá? Em primeiro ponto. E a frente? A frente ela pode ser ou de botão ou decote em V, né? Que dá pra gente abaixar dependendo do tecido, ou o tecido transpassado, né? Um que vem por dentro, outro por fora, que a gente consegue abaixar, ou aquele que por cima. Então ele tem um tecido aqui e o outro por cima, que você só consegue levantar e fazer assim, tá? Esses são os melhores pra gente amamentar. E aí pode ser blusa, vestido, como você se sentir confortável. Mas essa roupa a gente também vai trocar todos os dias. Se for vestido, vai precisar lavar o vestido. Agora, se for calça, blusa, aí você usa a calça quantas vezes você julgar necessário. Mas a blusa você vai precisar lavar todos os dias por conta da candidíase mamária e porque fica com cheiro de leite. Calcinha, tá? Calcinha, mesma coisa, gente. Pensa assim, vai ser uma menstruação um pouco eterna. Para umas, para outras não. Então a gente precisa, no começo, muitas mães usam aquelas calcinhas que são fralda, mas depois a gente precisa pensar aí numa quantidade de 2 a 3 calcinhas por dia, tá? Porque pode ter um vazamento, pode ir sangue
às vezes costuma manchar, dependendo do tipo de tecido. E qual calcinha comprar? Gente, a melhor calcinha assim, que eu converso com todas as mães é aquelas que geram um pouquinho de compressão na barriga. Não muito, mas um pouquinho. Por quê? Porque a gente se sente um pouco mais confortável, tá? Ela gera uma sensação de estabilidade pra gente no pós-parto. Então, essas calcinhas que são mais altas, que tem um pouquinho de compressão, costumam ser melhores. Eu comprei umas na Shein, muito boas, mas elas não são duráveis assim para sempre. Eu acho que uma gestação é o que dá para ela, entendeu? Depois a gente precisa descartar porque o tecido não é de tanta qualidade assim e algumas podem reter cheiro, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Certo? Então falamos da calcinha, falamos da roupa, do sutiã, do pijama, da mãe. Então finalizamos. Eu quero abrir para perguntas. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Não sei mexer nisso ainda direito. Aparentemente. Vocês que estão aqui querem alguma pergunta sobre roupa do bebê, enxoval da mamãe de roupa? Então a gente finaliza. E só para quem vai provavelmente assistir esse vídeo posteriormente, porque eu vou deixar ele no feed, teremos 10 lives. Essa foi a primeira. E nós vamos abordar vários temas do enxoval, sempre nesta linha de entender o que funciona para você e para sua família. Tá certo, gente? Boa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês e eu encontro vocês amanhã.